Vamos começar na ordem cronológica inversa. Vamos começar falando de Belo Monte. Um belo monte de dinheiro, um belo monte de problemas, um belo monte de atrapalhadas que duraram décadas para saírem do papel, e quando saíram, nós observamos aí um elefante branco na Amazônia, no rio Xingu. Então, Belo Monte, gente, antigamente não tinha nem esse nome, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. E é um projeto muito antigo. Então aqui nós temos uma ordem cronológica, né? Estudos ainda na década de 70, né? Em 1975 foi feito estudos de inventários hidrelétricos da bacia do rio Xingu para ver a viabilidade desse projeto, né? E aí falaram, olha, ok, né? Tá, vamos fazer aí vários barramentos e vamos gerar aproximadamente 19 mil megawatts, e isso já em 1980, né? Na década de 80 também, a Eletronorte fez o estudo de viabilidade, quase no site, técnica e econômica, né? De todo um complexo. Seriam duas hidrelétricas, Babaquara e Cararaô, já aí com uma capacidade, né, um pouco menor aí de 11 mil. Então, Cararaô, no futuro, se transformou em Belo Monte. Esqueceram aí essa usina de Babaraquara, né, que ia formar todo esse complexo. Ainda bem para as populações nativas locais ali da região de Altamira. Não te esquece, filho de Deus, Rio Xingu, bacia hidrográfica Rio Xingu. Depois eu vou mostrar aqui algumas bacias hidrográficas dentro de uma perspectiva um pouco maior, um pouco macro, tanto daqui de Belo Monte quanto de Tucuruí. Então, gente, Belo Monte vai ser construída com esse objetivo de ter um potencial instalado, não quer dizer que gere toda essa energia, de 11 mil megawatts para atender a outras regiões do Brasil, tá certo? Tá aqui, olha, 1986, nós temos o Plano Nacional de Energia Elétrica, de 87 a 2010, que propôs a construção de 165 usinas hidrelétricas. Meu Deus do céu! Dentro dessas 165, que não foram concretizadas, graças a Deus, 40 delas na Amazônia Legal. Ainda bem, né? Essas usinas hidrelétricas, logicamente, né, seriam interligadas ao Sistema Nacional Elétrico, né? O nosso sistema, gente, elétrico, de produção e distribuição de energia, ele é nacional, ele pertence à federação. As águas, tá, gente, não pertencem ao estado do Pará, não pertencem ao estado do Rio Grande do Sul. As águas pertencem à nação. Então, bora parar com essa conversa de bar. Ah, aqui no Pará nós temos duas hidrelétricas, PPP, e pagamos energia caríssima. Gente, quem construiu as hidrelétricas foi o governo federal. E as águas pertencem a todos nós, não somente aos paraenses. Beleza? Em 88, Paulinho Paiacan, líder Caiapó, e o etnobiológico Darel Ponce, do Museu Emílio Guild, tá aí ele à esquerda, né, com as crianças caiapós, visitando, né, em loco essa região, participaram de um simpósio sobre o manejo adequado da floresta tropical, né, na Universidade da Flórida. E ali, né, gente, eles denunciaram a tragédia que seria a construção de hidrelétricas nessa região do Brasil. Então, gente, durante muito tempo, durante muitas e muitas décadas, foi propagado no mundo, tá aí, falando nos Estados Unidos, né, para o BIRD, para o Banco Mundial, as consequências socioambientais desse projeto. Mesmo assim, eles fizeram. Logicamente, gente, que comparado a Tucuruí, esse projeto ele trouxe uma menor consequência socioambiental, uma vez que ele alagou uma região menor.
Mas a partir do momento, gente, tem o outro lado da moeda, né? A partir do momento que ele alaga uma região bem menor do que Tucuruí, ele vai esvaziar um pouco a região conhecida como Volta Grande do Xingu. E aí é uma tragédia, né? Que iremos ver daqui a pouco. Em 1989 foi realizado o primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu, em Altamira, patrocinado por quem? Pelos mais interessados aí, né? Os índios, né? Os Kayapó. Seu objetivo, né, foi protestar contra as decisões tomadas na Amazônia sem a participação dos indígenas e contra a construção do complexo hidrelétrico do Xingu. Então tá aí, olha, gente, aqui você observa a bacia do Rio Amazonas, tá? E as hidrelétricas aí, né? Uma porrada de hidrelétricas. Observa, gente, que aí não aparece Tucuruí. Tucuruí faz parte de outra bacia que depois eu vou te mostrar, tá certo, gente? Isso aí segundo fonte do governo federal. Aqui você observa Tucuruí, olha, Serra da Mesa, Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado, Estreito e Tucuruí, já para o lado do Maranhão, né? Usinas de reservatório e usinas de fio d'água as de fio d'água tentam diminuir os impactos socioambiental. Então tá aqui, gente, olha, a Belo Monte faz parte da bacia do Rio Amazonas, segundo o governo federal, e você tem aqui Tucuruí fazendo parte da bacia do Rio Tocantins, logicamente que está ali na região do Rio Tocantins, tá? Aqui, gente, de forma micro, se você foca somente em Belo Monte, você tem a bacia do Rio Xingu, tá? De forma macro, bacia do Rio Amazonas, em Belo Monte. Em Tucuruí é mais fácil. Bacia do Rio Tocantins, onde nós temos a hidrelétrica de Tucuruí. Olha aqui, gente, esse esquema que eu trouxe para vocês. É para você observar, né, gente, o sistema elétrico nacional, como ele é todo interligado. Ele passa por todas as capitais, né, que você observa aqui. Menos ali, olha, Roraima, né? Roraima não é interligado até então ao sistema nacional. Existem essas diferenças de cor, gente, é a capacidade das linhas de transmissão, umas maiores, outras um pouco menores. E aí você observa, né, aqui dando ênfase à Amazônia, você observa uma grande quantidade de linhas indo aqui do lado direito para o Nordeste e linha indo aí para o Sul, né, para o Centro-Oeste e Sul do Brasil. Você observa aqui Tucuruí com uma grande concentração de linhões, linhões trazendo para Belém, Altamira, Macapá, né, aqui olha, Placas e Manaus, né, de Manaus para cima você observa que não existe linhão, né? Então aqui nós temos a hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, e aqui você tem Tucuruí, beleza, gente? Não te esquece que essa região é uma região de muitos e muitos conflitos. Inclusive, gente, agora há pouco, agorinha, que nem aquela notícia que você... Morreu agorinha, não... Agora há pouco, gente, eu publiquei no meu Instagram, né, a questão dos municípios mais violentos do Brasil, cara. Impressionante, né? Impressionante. Então você observa, por exemplo, Altamira, entre os 50 municípios mais violentos do Brasil, Altamira está em sétimo, né? O primeiro, o segundo e terceiro são municípios da Bahia, Altamira está em sétimo. Isso dados das taxas de homicídios, né, roubo seguido de morte, isso em 2022, tá? Esses dados foram lançados agora. Então isso é uma consequência também da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Gente, toda semana eu faço postagem para vocês lá no meu Instagram, tá? Então siga aí o Instagram do professor, beleza? Dados são atualizados constantemente, né, e eu coloco ali. Eu estou vendendo a apostila, tá, gente? Não dá para ficar atualizando todo dia a apostila.
Quando sai um dado bem novinho, eu coloco no Instagram para vocês, principalmente para a galera que já comprou, né? Então aí você vê o destaque, né, dos linhões que passam aí pela hidrelétrica de Belo Monte, né? Grosseiramente falando aqui, você tem quatro grandes linhões. Você tem aí em verde também, tá, gente? Esses linhões, esses traços verdes mais fortes também são linhões, beleza? Não te esquece disso, gente. O sistema elétrico, ele é nacional. Por isso que construíram o Belo Monte, e a energia produzida aqui nessa região do Brasil, como diz o caboclo, vai descendo para baixo, né? Vai para Minas Gerais, vai para São Paulo e por aí vai, ok? Então aí na década de 80, no final da década de 80, o encontro acabou ganhando uma imprevista notoriedade, ficou muito famoso, participando ali várias ONGs, várias pessoas importantes, né? Cantor de rock, e o presidente do IBAMA e da Eletronorte, que foi ameaçada aí por essa indígena, que eu gosto muito dela, ainda está viva hoje, fazendo muita onda por Brasília, Tuíra Caiapó, né? Colocou o teçado aí no pescoço do presidente da Eletronorte no final da década de 80, mostrando todo o descontentamento dos indígenas com essa obra, porque eles sabiam que eles iam levar o farelo, como a gente fala aqui no Pará, né? Eles iam levar a pior, né? A polêmica em torno da construção da usina de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu, durou mais de 30 anos. Foi a maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, né, do governo do PT, principalmente ali na era Dilma Rousseff. Os movimentos sociais e as lideranças indígenas da região foram contrários à obra por conta dos impactos socioambientais. Em setembro de 2009, ocorreram, né, diversas audiências públicas ali na região, inclusive sendo mediadas pelo Ministério Público Estadual e também federal, tá, gente? Mas não adiantou, a obra saiu, tá? Aí do lado direito, você vê o sistema de alerta hidrológico da Baía do Rio Xingu, tá? Você vê aqui Altamira, né? Bem aqui em cima, foi uma das principais cidades, a principal cidade atingida pelo grande projeto, né? Acima você já tem a bacia do Curuaúna. Nós temos mais acima aqui, gente, outra hidrelétrica de responsabilidade da Eletronorte, tá? Hidrelétrica de Curuaúna, colado ali em Santarém, Mojuí dos Campos, beleza? Então nós temos várias hidrelétricas aqui no Pará, tá, gente? Fazendo fronteiras com outros estados também. Não pensem que é apenas Belo Monte e Tucuruí, beleza? São as maiores, inclusive as maiores do mundo, uma das maiores do mundo. Depois eu vou te mostrar um ranking aqui. Eu já te mostrei esse ranking em uma das nossas aulas, né? Logo depois a FUNAI liberou a obra, né? As lideranças indígenas Caiapó brigaram com o presidente Lula para que isso não acontecesse, mas, né, com vários protestos feitos inclusive pelo Greenpeace e outras ONGs internacionais, como eu falei para vocês, o Ministério do Meio Ambiente acabou cedendo essa licença ambiental muito louca e questionável, né? Sem esclarecer, só no Brasil, gente, questões de relação aos impactos socioambientais. Foi dado de forma muito mequetrefe, bandidinha, essa licença ambiental. Interesses econômicos obscuros estão envolvidos aí nesse processo, né? Muitas empresas, inclusive, que foram investigadas e condenadas na Lava Jato, estavam aí na construção dessa mega obra, a maior obra de engenharia do Brasil, podemos assim dizer, né? Em 2010, observa que tudo começou lá em 1975, né? Quando foram feitos os primeiros estudos de viabilidade de construção de hidrelétricas aqui na Amazônia. Em 2010, ocorreu o leilão, né? Apesar de várias ações contrárias, né,
O leilão aconteceu e quem venceu foi o consórcio Norte Energia. Em 2011, o IBAMA emitiu a licença de instalação, que aí começou as obras, né? Em 2016, a presidenta, que queria guardar vento, né, inaugurou a hidrelétrica, que promete, até hoje, promete fornecer energia para mais de 60 milhões de pessoas em 17 estados. O grande problema, gente, é que esses cálculos eles foram feitos quando o rio Xingu estava em alta, né? No momento de maior vazante de cheias históricas do rio Xingu foram feitos esses cálculos. E por isso que botaram lá capacidade instalada de 11 mil megawatts. Mas ao longo de todo o ano, gente, essa não é a média, está muito acima da média, beleza? Então a produção energética ela é muito baixa. Então a hidrelétrica de Belo Monte ela acaba sendo o quê? Subutilizada. O negócio é tão complicado, gente, né? Que somente em 2019, está aí o presidente Bolsonaro já, inaugurou a última turbina, né? E aí Belo Monte acabou se transformando, né, na quarta maior hidrelétrica do mundo em capacidade instalada, sendo uma das maiores do Brasil. Maior do Brasil, 100% brasileira, tá? Então hoje em dia, Belo Monte já não é mais a terceira, tá, gente? É a quarta maior hidrelétrica do mundo em capacidade instalada. Não quer dizer que ela produz essa energia toda hora, todo mês, tá? Então tá aqui o ranking, né? Três Gargantas na China, você vê aqui, gigante, né? 22.500 megawatts. Caraca, meu! Você vê a segunda, Itaipu, e agora, recentemente, não tão recentemente, né, gente? 2013, 2014, nós temos outra aqui, né, gente? Xilondun, na China. Impressionante essa hidrelétrica. Aí depois vem Belo Monte e depois vem aqui essa última imagem, Guri, na Venezuela. Só que a Guri, gente, ela tá toda caindo aos pedaços, né? Então, por isso que a galera lá de Roraima sofre muito com a produção energética. Os freezers ficam lá horas e horas desligados, e aí tem que ligar termoelétricas. É uma onda do caramba lá. A Venezuela fornece essa energia elétrica para o Brasil. E em sexto lugar, nós temos a hidrelétrica de Tucuruí, tá bom? Então não esqueçam, vocês sabem disso, tenho certeza que vocês sabem, né? Itaipu é a segunda do mundo, né? Ela é binacional e Belo Monte é a primeira 100% nacional, beleza? Só que no ranking internacional ela fica em quarto lugar. Tá aqui, olha, a maior usina hidrelétrica 100% brasileira. O Brasil possui a matriz energética mais limpa e renovável do planeta. E a usina de Belo Monte contribui para isso, né, gente? A nossa matriz energética é muito limpa, a nossa matriz elétrica também é muito limpa, né? Nós temos, quando eu falo de matriz elétrica, gente, energia fotovoltaica, energia eólica para a produção de energia. O reservatório principal foi concebido a fio d'água. A fio d'água, gente, quer dizer que não é necessário fazer uma grandiosa, gigantesca barragem e alagar uma área gigantesca. Tá? Alaga uma área? Alaga, com certeza. Né? É impossível fazer uma hidrelétrica sem alagar qualquer área. Só que é uma área alagada dentro de uma proporção, podemos dizer grosseiramente, menos pior do que um sistema de barragem único. Né? Então você vê aqui, olha, o rio Xingu, tá? Ele vem nessa direção, faz a volta aqui, correto? E vai descendo em direção à região norte, né? Você tem aqui o sítio Pimental, uma barragem principal. Você tem canais aqui, depois eu vou mostrar outras imagens. E as turbinas
as turbinas principais que geram energia elétrica, né? Junto com o reservatório intermediário, aqui, olha, o reservatório intermediário, ele fica aqui. A área alagada do empreendimento é aproximadamente 400 km², né? Ambos os reservatórios estão situados entre os municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. Não te esquece disso, tá, gente? Muitas das vezes nós falamos só de Altamira, 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 Altamira. Vários municípios foram atingidos direto ou indiretamente pela hidrelétrica, tá bom? Então você vê aqui Anapu, Senador José Porfírio. Senador José Porfírio, gente, altas taxas de homicídios. Então você vê as consequências desses grandes projetos aqui na Amazônia, né? Esse mapa aqui, olha, você observa uma perspectiva um pouco maior, né? Macro, né? Dos municípios atingidos direto e indiretamente, né? Placas, Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, à esquerda, né? Ao lado direito você tem Anapu, Pacajás. Acima você tem Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Mós, Gurupá, né? E como eu falei para vocês, o rio Xingu vai ali em direção à região norte, né? Ao norte do estado do Pará, se encontrando com o rio Amazonas, né? E ali você observa muito bem a região de Volta Grande do Xingu, aqui no oeste paraense. Você tem aqui mais detalhes, né, sobre todo o projeto. Você vê aqui, gente, o município de Altamira, tá? Brasil Novo, lembrando que Altamira é um município gigante. E aqui você tem a BR-230, a Transamazônica, beleza? Aqui você tem um projeto Belo Sun. O que é o projeto Belo Sun? Um sonho de uma empresa canadense de explorar o ouro. Está sendo barrado pela justiça. Muito ouro. Com a seca um pouco mais forte dessa parte do rio Xingu, o ouro ficou de mais fácil acesso. Quem vai levar o destempero e o farelo são os indígenas, né? Aqui você observa duas TIs, né? A TI Arara da Volta Grande do Xingu e a TI Paquissambá, ou Paquissambá, tanto faz. Beleza? Aqui você vê o sítio Pimental, aqui você vê os canais, o reservatório intermediário e aqui a geradora propriamente dita de Belo Monte. Olha só, gente, a superestrutura. Por isso que custou bilhões e bilhões, né? Aqui todo o sistema que faz funcionar, né? Os condutores, as turbinas. É um negócio muito grandioso. Os dutos de saída de água. Tem que ter esse desnível, né, gente? A água vem daqui de cima, olha. Ela vem daqui de cima, aí vai descendo, faz a turbina girar com a pressão e depois tem uma vazão, né? O controle dessa vazão que faz faltar peixes na região, né? Infelizmente. Então tá aqui, gente, outros dados sobre Belo Monte. 35 anos de concessão para construir e operar a usina, data inicial é de 2010. Mais de 16 mil toneladas de equipamento. Querem que a hidrelétrica possa produzir 12% da energia para todo o Brasil, né? E na época gerou muitos empregos, gerou uma renda bacaninha, mas houve consequências ambientais, né? Eu conheci um senhorzinho, um caminhoneiro, que eu acho que ele trabalhou ali uns 3 anos, né? Tirando entulho, se não me falha a memória, né? E hoje em dia ele está de volta para Belém, aí em outras tarefas. Então aqui, gente, nós temos de novo Volta Grande do Xingu, tudo isso aqui, ó. Aqui uma barragem chamada de Sítio Pimental, canal de derivação, um reservatório, uma área que foi alagada e aqui o Sítio Belo Monte. Não te esquece, Pimental, Belo Monte, tá? Depois eu vou te mostrar aqui com melhores detalhes. Tá aqui, ó. Sítio Belo Monte, 91 metros de altura, 18 turbinas. Tá aqui, olha, gente, bem aqui, ó. Tá vendo aqui, olha? Esse aqui é o Sítio Belo Monte.
É aqui que tudo acontece. Olha o desnível aí que eu falei para vocês, né? Aqui nós temos uma imagem atual, né? E aqui você confere as turbinas, beleza? Em momento de seca, já levaram a funcionar apenas meia turbina, né? Sítio Pimental, barragem de 30 metros, 6 turbinas estilo bulbo e uma casa de força complementar. Aí você observa 18 vertedouros com 18 comportas, que também controla a vazão. O controle da vazão, gente, é como se fosse uma torneirinha, tá? Você pode abrir mais a torneira e diminuir. Diminuindo mais a torneira, sobra mais energia para a produção energética, né? Mais água para a produção energética. Só que aí dificulta a pesca, né? Outras estruturas de Belo Monte, sistema de transposição de embarcações. Embarcações pequenas, de até 15 metros, e grandes embarcações de até 35 toneladas. Para dizer que a Norte Energia se preocupa com o meio ambiente, você tem aqui o sistema de transposição de peixes, que, gente, ao longo da história mostra que não é muito eficiente, né? A galera ali está sofrendo muito com a questão da carência da piracema e de peixe, né? Uma superestrutura, tá, gente? Altíssima tecnologia, um negócio muito bonito, mas que não traz resultados efetivos para as populações locais. 1.200 metros de extensão, uma vazão de 12 a 40 metros cúbicos por segundo, tem todo um sistema de monitoramento. Aí eu resumi, tá, gente? Monitoramento por vídeo, por radiofrequência, e foi inaugurado também em 2016. Aqui são os peixes, né, que ficam transitando de um lado para o outro. Tucunaré, tucunaré assado, coisa boa. Surubim, tucunaré, ariduía, eu acho, né? Cachorra, nunca ouvi esses dois peixes aí. Eu sei isso mesmo de comer peixe, não tanto de conhecer as espécies. Fui pescar uma vez, o peixe me roubou todas as minhas iscas no rio Xingu, que eu pesquei em São Félix do Xingu, e nunca mais eu fui pescar. Olha aqui, gente, aqui é a questão da grana, tá? Muita grana rolando. O que nós conhecemos como royalties, na verdade, são CFURH, compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, ou quando é mineração, tem um Mzinho ali no final, beleza? O que nós conhecemos por royalties. Olha aqui, gente, para o lado direito, eu vou resumir aqui isso aqui, tá? Isso aqui é muito específico, mas eu gosto de pegar pesado com vocês. 7% da energia produzida, né, do lucro, mais uma tal de tarifa atualizada de referência fixada pela ANEEL, calculada anualmente, isso gera uma grana. Desses 7%, 6,25% vão para os estados, municípios, Ministério do Desenvolvimento, Minas e Energia e o FNDCT. E 0,75% vai para a ANA. Quem é a ANA? Ah, é a dona Ana aqui que vende almoço, professor na esquina de casa. A dona Ana que é advogada. Não, gente, Agência Nacional de Águas, né? Uma autarquia do governo federal. O que vocês têm que saber disso aqui, gente? Observe esse 6,25%. Professor, isso aqui está pesado. Não está pesado, meu amigo. Observa. Dos 6,25%, o que tu tem que saber? Quem deve receber mais verba das hidrelétricas? Dos royalties? Os municípios. E o que os municípios fazem com esse dinheiro? Vai saber, né, gente? Quem mora em Tucuruí, fala aí para mim. Tucuruí é linda e maravilhosa? Asfaltada, as UPAs funcionando, as escolas, os salários bem remunerados, a guarda municipal atuante. Em Altamira, gente, Altamira tá tudo bonito, tudo legal. Acabei de falar para você, gente, que Altamira saiu agora em julho de 2023. Julho de 2023. Altamira é a 7ª cidade mais violenta do Brasil. Então, o que os prefeitos fazem com esse dinheiro é obscuro. Fala baixo. Altamira, olha aí, gente.
2022, 67 milhões de reais. Vitória do Xingu, 65 milhões de reais. Dados super atualizados, olha aí, gente. Em 2023, a Altamira recebeu até então, até junho, né, 34 milhões de reais. É uma verba bacana, né, gente? Aí você vê os problemas de Belo Monte, né, em Altamira, antes e depois. Água tratada e esgoto, 0%. Assassinato, 86% depois. População em Altamira, mais de 70 mil. Reprovação escolar, 40% a mais. Né? A galera não quer saber de estudar, pô. Os jovens querem saber de reparar bike e carro na frente do supermercado na época da construção. Evasão escolar, 57%. Preço dos aluguéis, 3.000%. Acidente de trânsito, 144%. Tem cidades no interior do Brasil, né, gente, não só Altamira, que é proibido, né, andar de capacete. É impressionante. Proibido colocar o capacete na cabecinha. Coloca onde? Nem coloca. Tem gente que nem compra capacete nesses pequenos municípios que não tem departamento municipal de trânsito. Então, gente, são N's e N's problemas. Aqui a Volta Grande do Xingu, olha. Em lilás, aí, meio vermelhinho, áreas de uso familiar. Em bege, você vê aqui áreas de uso coletivo, né? E todas essas áreas foram atingidas em maior ou menor grau pela construção de Belo Monte, na região de Volta Grande do Xingu. Aqui nós temos alguns dados, tá, gente, que eu catei ao longo dos anos. Aí você vê tudo bonitinho, tudo organizadinho, né, gente? São anos e meses de pesquisa. Aí, olha, pesca. 72% da população realiza pesca como fonte de renda e alimentação na região. 72% depende da pesca, né? Depende da pesca, gente, não só para comer o peixe, para vender o peixe, para comprar o arroz, a roupa, o celular, tá? Não pode entender o peixe somente pela alimentação. O fechamento das comportas no Rio Xingu provocou, né, e desviou 80% do fluxo do rio. 80%. 16 toneladas de peixes morreram no espaço de 3 meses. 16 toneladas de peixe, gente. Entre 2015 e 2016. 2021 praticamente não houve Piracema. Em 2021 também o Ministério Público Federal denunciou o consórcio Norte Energia, né, e cobrou 69 milhões de reais por morte de 30 toneladas de peixe entre 2015 e 2019. Muito difícil a Norte Energia pagar todas essas indenizações. E em 2022, um valor irrisório para o número de pescadores irrisório foi determinado pela Justiça. Uma indenização de apenas 20 mil reais para apenas 2 mil pescadores, que ficaram sem peixe desde o início da usina. Então, se você é um pescador da região, né, você ficou anos e anos sem a sua forma natural de sustento e você vai ganhar 20 mil. Né? 20 mil aí, vou colocar 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos, 6, 7 anos aproximadamente. Pega esse 20 mil e divide por 7. Meu Deus do céu. É muito pouco dinheiro. É uma mixaria, né? Que querem dar apenas 2 mil pescadores. Logicamente que o número de pescadores é bem maior do que esse. E uma das grandes polêmicas, gente, da hidrelétrica de Belo Monte é esse tal de hidrograma de consenso. O que é o hidrograma de consenso, gente? É o controle do volume das águas. A água que não entra na Volta Grande do Xingu e é direcionada para a produção de energia. Quem determina isso? A Norte Energia. Então, o governo federal, a federação, perde o direito de controle sobre as águas. Isso é gravíssimo, né? E aí você tem 2 hidrogramas. O que é hidrograma, gente? É o volume de água liberado.
né? O A, que é um hidrograma baixíssimo ali, principalmente em julho em diante, e o hidrograma B, que é um pouquinho maior, só que a vazão natural está muito acima, né? Muito acima desses hidrogramas, né? Então o fluxo de água na Volta Grande do Xingu foi reduzido de forma muito significativa. Tá aqui, olha, desmatamento. Isso aconteceu em Tucuruí também, tá, gente? O corte de madeiras de forma ilegal nas terras indígenas ganharam espaço, né? O que já era praticado aumentou de forma significativa. De 2010 a 2014, mais de 1.700 km² foram derrubados, 40% maior do que o previsto. Essa construção atraiu multidão de imigrantes, que depois eu vou falar para vocês, que acabou gerando ainda mais a grilagem, né? A especulação fundiária. Se um pedaço de terreno custava 5 mil reais, agora vai custar 30 mil reais. Cachoeira Seca, em Altamira, foi considerada pelo INPE a terra indígena mais desmatada entre 2011 e 2015. Então, como você observa, e eu já falei várias vezes aqui para vocês, né? Os indígenas estão levando a pior. A produção de energia, eu já falei aqui para vocês, né, gente? Foi prometido 11 mil, mas não chego nem na metade. Tá aí, olha, a média por mês que realmente está sendo entregue é de 4 mil, né? Parece que não vai produzir energia no volume instalado. Promessa para inglês ver, né? Em 2021, foi uma das grandes vergonhas do complexo hidrelétrico de Belo Monte, né? Operou só com meia turbina em agosto de 2021. Isso significa que produziu cerca de 300 megawatts por dia, ou seja, 2,67. Então, nesse mês aí, gente, nesse ano de 2011, Belo Monte não conseguiu produzir nem 3% da energia que pode produzir. É uma vergonha, tá, gente? Então, eu acredito, gente, sinceramente, que eles poderiam construir uma hidrelétrica, beleza, mas uma menor. Que adianta, gente, você ter uma Ferrari se você mora somente e anda somente em ruas esburacadas? Não adianta. Tu vai comprar um carro de 10 milhões de reais para andar em ruas esburacadas? Não, que tu vai ter que andar com ele devagar, beleza? É mais ou menos isso, gente, esse raciocínio que aconteceu com esse elefante branco. Tá aí, gente. As empreiteiras ganharam bilhões e bilhões e a hidrelétrica de Belo Monte não serve, né, para tudo aquilo que foi prometido. Gente, eu não estou dizendo que não é bacana ter fornecimento de energia elétrica, tá? Logicamente que é legal. Logicamente que o Pará pode contribuir, graças à topografia, quantidade de águas, para o fornecimento energético nacional. Mas gastaram muito de dinheiro, tá, gente? Eles tinham um orçamento ali de 16, 20 bilhões de reais. Daqui a pouco eu vou te mostrar quanto custou Belo Monte, né? E as consequências sociais gravíssimas. Tá aí, olha. Migração, processos migratórios causados pela construção com cerca de 100 mil pessoas a mais na região. Em 2015, a cidade mais violenta do Brasil. Ah, Altamira melhorou. Não é mais a 01, é a 07. Nossa. Prostituição, sistema de saúde detonado, grilagem, conflito de terras. Muitas pessoas foram enviadas para reassentamentos longe dos rios, mudaram suas formas tradicionais de vida. Então foi um negócio muito cruel que aconteceu com essa galera em Belo Monte, né? Tá aqui, olha, a escalada de homicídio em Altamira, 2014, 115 a cada 100 mil habitantes, né? Um absurdo, né? Aqui, olha, gente, como está bem aqui no final, RUCs, reassentamentos urbanos coletivos.
Então imagina, gente, para um tiozinho que vivia todo dia pescando, e agora ele vai ficar dentro de uma casa dessa aí, olhando para o outro vizinho dele que também era pescador. Então o modo de vida das pessoas foi totalmente alterado e alterado para pior. Tá? As pessoas têm um apego à residência muito forte, ao modo de viver muito forte. Nós, pessoas urbanas, nós não temos tanto esse apego. Tanto que muita gente está vindo de fora, né? De fora do estado para passar nesse concurso da PM, né? Que se muda tranquilamente. Agora, essas pessoas mais idosas, não, né? Aqui você observa, gente, o consórcio Norte Energia, como ele é formado aí, olha. 20% de instituições de previdência, 49% de empresas estatais, e aí nós temos umas empresas privadas aí, como a CEMIG, como a Vale, como a Neo Energia e tudo mais, né? Mas grande parte aí fazendo parte da Eletrobras, que agora foi privatizada, né? Então esse é o complexo, esse é o consórcio que administra a Norte Energia e o consórcio que recebeu grana para a construção, né, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Aqui nós temos um mapa mental, tá, gente, para você tirar um print e para você ter as principais ideias sobre Belo Monte, né? Belo Monte foi inaugurada 100%, podemos assim dizer. Inaugurada não, né? Concluída 100% em 2019, 2020. Logicamente que antes disso começou a funcionar. Passa por ali a BR-230, atinge vários e vários municípios. Tem linha de transmissões ali para a região sudeste, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre outros. Tem um sistema de transposição de embarcação em peixe e promete mais de 11 mil megawatts. Só promessa, né? Na prática é muito diferente. Hidrelétrica de Tucuruí. Hidrelétrica de Tucuruí, que foi construída durante a ditadura militar, né, gente? Durante a ditadura militar, filho de Deus, eles não queriam saber de nada. Ah, tem indígena, tem quilombola, eu choro. Bora construir essa parada. Integrar para não entregar. A política dos militares para a Amazônia. Tá aqui, olha. Localizada no Rio Tocantins, sobre a administração da Eletronorte, né? Que ganhou a concessão ainda em 74. Né? Tinha como objetivo fornecer energia elétrica para o Nordeste e para as grandes empresas, né, gente? Do grande projeto Carajás e das Albrás, Alunorte em Barcarena, né? Então você vê aí as linhas de transmissão, né? Em vermelho de alta KVA. KVA é a capacidade de transmissão de energia elétrica, muito maior do que o megawatt, né? Abaixo aí você tem 1, 2, 3, 4, 5 vermelhas. Para o sul, né? Para o norte você tem 1, 2, 3, 4. E para o oeste você tem 2 vermelhas e 2 verdes. As verdes são de menor capacidade de transporte de energia, né? Então tá aí, Tucuruí, beleza? Linda e maravilhosa Tucuruí, uma cidade perfeita para se morar. Quem mora aí pode confirmar isso. Tá aqui, olha. Aqui nós temos um mapa, né? Mostrando os ninhões, né? Com maiores detalhes, né? Você vê aqui Imperatriz no Maranhão, Açailândia, Marabá, Tucuruí, Marituba, aqui indo para Belo Monte, indo para o Amapá, indo aqui, olha, gente, para Balbina e Manaus. Isso aqui é uma parte do sistema elétrico nacional. Não te esquece disso, filho de Deus. 75, o início das obras, Camargo Correia e Queiroz Galvão, né? Muito sigilo, muito segredo para se entender naquele momento quais seriam os impactos sociais e ambientais.
E na década de 70 também estavam sendo formadas ainda, né, de forma não tão forte quanto hoje, o MAB, que eu já falei aqui para vocês. Beleza? Então, o movimento atingido por barragem, que hoje, logicamente, é muito mais atuante. Conforme registro do próprio MAB 78, sem qualquer informação acerca do projeto da hidrelétrica, as famílias a serem atingidas começaram a ser cadastradas para fim de indenização da Eletronorte. Então, de forma muito violenta, de forma muito autoritária, as famílias foram expulsas da região do entorno onde iria surgir a barragem, aí em 78, né? Tá aí, olha, em 81 a Eletronorte calculou que que cerca de 32 mil pessoas foram deslocadas, fora as populações indígenas, né? E em 81 a galera começou a se organizar, né? Formando um movimento exclusivo ali dos atingidos por essa barragem. Aqui você vê um mapa top, né? Aqui você vê a cidade de Tucuruí, mais para cá Breu Branco, né? E o grande lago de Tucuruí. Tá aqui, ó. A barragem. A área de pé da barreira, uma vila permanente, BR-422, PA-263. Você tem aí os detalhes. Não esqueçam, tá, gente? Rio Tocantins, pelo amor de Deus. Aqui a legenda, vocês podem dar pausa aí no vídeo e ler cada ponto dessa legenda. Eu adoro esse mapa. Esse mapa aqui é muito bem organizadinho, tá? Bem aqui, gente, você tem, olha, o lago do Tucuruí, gigante, tá? Aqui, olha, terras indígenas, Paracanã, aqui você vê Breu Branco, Tucuruí, né? Você vê Resex aqui, município de Baião ao norte, Mocajuba, Moju, um abraço para a galera de Moju. Dei muita aula por aí, tivemos o concurso recentemente, né? Nova Ipixuna, Marabá, tá aqui, olha. Marabá tá bem aqui, tá, gente? Só para vocês se situarem. E aqui a BR-230, olha. Vai aqui para a esquerda e vai em direção, corta, né? Ali a hidrelétrica de Belo Monte, tá? Mas o grande BO tá aqui, olha. Tá entre Novo Repartimento, Breu Branco, tá? Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga, são as regiões alagadas, né? São as regiões atingidas direta ou indiretamente pela hidrelétrica de Tucuruí, aqui no sudeste paraense. Tá aqui, olha, gente, o nome dos municípios: Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento, etc. Atingiu diretamente municípios adjunçantes abaixo dela, parte que ficou mais seca com a construção, né? Então, montante antes da barragem, junçante depois da barragem. Então, quem ficou com menos água, aí leva um farelo bem grande, principalmente pela redução dos peixes, né? Quem ficou antes ali, gente, também perde território, né? As árvores apodrecem, tem liberação de metano, muitos peixes morrem também em ambos os lados, tanto na montante como na junçante. Beleza? Bem fácil isso aqui, tá? Não esqueçam. Montante antes da barragem e junçante depois da barragem. Ok? A usina hidrelétrica de Tucuruí também atingiu grandes proprietários do Vale do Cararaipé e as tribos indígenas Paracanã. Aí você vê o mapa dos Paracanãs no sudeste paraense, né? Foi feito um programa ali para tentar ajudar eles, mas que na prática não resolveu PN. Ação indigenista junto aos índios desenvolvida através de um convênio firmado entre a Eletronorte e FUNAI, como forma mitigadora, né, de diminuir os impactos provocados a partir de 88. Né? Programas de saúde, educação, infraestrutura, etc., para tentar diminuir os impactos socioambientais sobre esses indígenas, mas que não adiantou muita coisa. No entanto, outras populações indígenas adjunçantes, como os indígenas Assurini, não receberam indenização.
Então, o que é que está dizendo aí, gente? Se preocuparam muito com os indígenas na região da montante e esqueceram os indígenas na região jussante, né? Pós-barragem. São cerca de 520 Assurinim distribuídos nas terras indígenas Trocará, Pacajá, situado em Tocantins, e nas terras indígenas Coatinemo. Apesar da TI Trocará não ter sido inundada pelo reservatório, né? Mas eles sofrem, né? Todo mundo que está ali em torno sofre, né? Todas as hidrelétricas. Surgiram ali inúmeras fazendas de gado, né, no entorno dessas terras indígenas e, logicamente, desmatando, acaba desaparecendo a fauna e a flora. E aí os nossos queridos indígenas ficam sem se alimentar, né, direito, mesmo eles não sendo atingidos pelas águas de forma tão violenta, de forma tão grotesca. Os índios, eles precisam, os indígenas, melhor dizendo, eles precisam de muita terra, né, gente, para ter uma vida digna, não só a questão de água e pesca. Aqui nós temos alguns exemplos, né, gente, de impactos sobre terras indígenas. Nesse caso, está sendo pontuado aqui, né, de forma bem específica, Trocará. Ocupação do entorno com descontrole de acesso de pessoas a terras indígenas, conflitos com fazendeiros e assentamentos do entorno, além de substituição da língua nativa pelo português, introdução de DSTs e outros. Então aí você vê questão cultural, você vê questão de população, você vê a questão até de doenças, né, como AIDS, sífilis e tudo mais. Crescimento de Tucuruí com uso inadequado de energia elétrica, aumenta o alcoolismo e o tabagismo, né? Grande fluxo de pessoas, né? Muitos gatos, incêndios, né? Mortes, a população desempregada com problemas sociais vão recorrer às drogas, entre eles o alcoolismo. A alteração das águas do rio Tocantins com redução de espécies da ictiofauna, né? E mudança dos hábitos alimentares, né? Os peixes da região vão diminuir com certeza, né? O número de espécies, e isso vai afetar financeiramente essas populações. Como eu já falei aqui para vocês, gente, não é somente o ato de comer o peixe, é de ter o peixe para vendê-lo, para ter dinheiro. E esse dinheiro ser investido em educação, em lazer, em vestimenta, em comprar carne, em comprar frango e por aí vai. A Norte Energia recentemente falou que a região lá de Belo Monte, a galera está comendo peixe além da média nacional, internacional. Parece que a galerinha que mora ali são só japoneses, né? Só vive de peixe. Em 84, houve o enchimento do reservatório e no dia 22 de novembro daquele ano ocorreu a inauguração oficial. 84, tá? Pelo presidente Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. No período do enchimento do lago, os atingidos denunciaram que foi usado um agente laranja, produto químico, e que tambores com esse resíduo do produto foram submersos, poluindo a água, né? Vários animais e várias doenças para os moradores que moram ali na região do pós-barragem, né? Seu efeito em floresta pode durar até 2 gerações. Olha só, gente, né? Esse agente laranja aí, que é um desfoliante, né? Formado por herbicidas, que traz vários e vários problemas de saúde, entre eles o câncer, deformidades nas crianças e até mesmo o aborto. Observem, gente, o quão violento foi a construção de Tucuruí. Se houve violências, crimes contra a humanidade em Belo Monte, imagina em Tucuruí, na década de 80, que não existia redes sociais, internet, que o Ministério Público Federal, Estadual não eram tão atuantes como hoje. Então, gente, na sua prova, eu trouxe aqui alguns dados técnicos sobre as hidrelétricas e tudo mais, mas na sua prova, gente, geralmente vem as consequências das hidrelétricas, as consequências socioambientais. Foca para cá, concurseiro. Consequências. É isso que vem na tua prova. Tu vai marcar lá bonitinho e depois tu faz o Pix para tomar uma Heineken. Vamos tomar muita Heineken na aprovação de vocês. Então aqui, gente, inundação de aproximadamente 3 km² provocou muitos problemas ambientais.
alteração da fauna, da flora e do solo, como já falei para vocês, contaminação da água por vários produtos, entre eles o mercúrio, e alteração do clima, que isso acaba, né, afetando indiretamente ou diretamente o efeito estufa. Segundo o INPA, né, a decomposição das árvores que permaneceram no fundo do lago, formado pela barragem, emite grande quantidade de gases, né, como o metano, com o gás metano e o carbônico, causadores do efeito estufa. Isso que eu acabei de falar para vocês. O apodrecimento das árvores também é um problema ambiental no pós-construção. Em 84, né, começou a operar a usina. Segundo o INPA, quase 2/3 da energia gerada de Tucuruí passaram a abastecer com energia subsidiada as indústrias, né, com energia mais barata aqui do Nordeste do Pará, né? Alumar, Alcoa, Albrás, Pará e Maranhão, né? Na verdade, né? Então, gente, Tucuruí foi feita para atender a população paraense? Claro que não, né? Tucuruí foi feita para atender os grandes projetos. Já falei isso em slides anteriores, né? Tanto no Maranhão e principalmente aqui no Pará, ok? Aí, gente, surgiu outro problema depois, né? Com o enchimento do reservatório, formou-se a região das ilhas no largo da barragem do Tucuruí. Apareceram novos territórios. E aí surgiram novos confrontos por essas ilhas. A quem pertencem essas ilhas? De quem serão essas novas terras que estão aparecendo aí com a construção da hidrelétrica? Aí, meu amigo, bora resolver. Bora. Como? Tiro, porrada, bomba, porrada, facada, chifrada, dedada, pedala, robinho, samba, teves, pula daiana. Muita onda, né? A ocupação desses territórios não estava prevista a priori, né? Não estava no projeto. Mas as famílias expropriadas de suas terras, ou com um de seus modos de vida desestruturados, buscavam espaços para desenvolver suas práticas produtivas, principalmente a pesca e a agricultura. Algumas pessoas que foram retiradas da região tentaram voltar. É isso que está dizendo. As ocupações se intensificaram a partir do momento que grupos locais avaliaram que o nível da água tinha se estabilizado, com mais segurança para desenvolver suas plantações, né? Vai chegar um momento ali, em 87, 88, né, que a galera vai dizer, beleza, as águas não vão mais subir nem descer, já dá para a gente ir morar lá. E aí vamos resolver na bala, né? Assim, as ilhas passaram a se construir um objeto de disputa. Por um lado, grandes proprietários e antigos donos de fazenda que receberam indenização da Eletronorte, que disputavam esses espaços com os camponeses, né? Antigos donos e camponeses, alguns que tinham recebido indenização, não deveriam voltar para lá, mas voltaram, né? Por outro lado, a própria Eletronorte também está nessa disputa, que alegava que a região das ilhas era objeto da desapropriação, ou seja, que pertencia à empresa. Além da atuação do governo do estado, né, IBAMA e INCRA implementou uma política ambiental na área, né, muito fraca por sinal, mas que depois de alguns anos, gente, vai trazer resultados, inclusive com a criação ali de uma unidade de conservação, tá, para proteger a região. Inclusive proteger da ação desses sujeitos envolvidos que eu acabei de citar aí na primeira linha do slide, tá? Dessa forma, as populações locais expropriadas de suas terras que ocupavam a região das ilhas tiveram que enfrentar a resistência e a violência do agente empreendedor, né, do IBAMA e da Polícia Federal, ou seja, da Eletronorte e do governo federal, para inibir a presença desses moradores nessas ilhas. Em 92 foi criada a associação dessa região, né, para disputar essas ilhas, e os trabalhadores queriam, né, a criação de uma RESEX nessa região, né? Em razão das ações da devastação da floresta e pesca predatória dos agentes clandestinos, os moradores da ilha resolveram criar a RESEX. As condições para a implantação desse projeto foram dificultadas pelas agências estatais, tendo em vista que a proposta de criação da RESEX previa a incorporação de todo o circuito das ilhas na região do lago, e que o controle dessa terra fosse exercido pelas populações locais. Com a RESEX, seria impedido que as madeireiras e os barcos pesqueiros de grande porte explorassem os recursos naturais da região. Lembra, gente, que eu já falei de RESEX aqui, lá nos movimentos sociais e na questão de Chico Mendes.
é quando o homem nativo ele pode explorar economicamente a terra sem destruí-la pela sua totalidade. É o ideal de desenvolvimento sustentável, beleza? Depois foi criada essa Resex. E aí você tem um resumo, né, de tudo isso que eu falei, inaugurado em 84, com capacidade de 4.000 megawatts. Em 2010 chegou a mais de 8.000. Né? A barragem de Tucuruí tem ali 11 quilômetros de comprimento e 78 de altura, né? Abrange uma extensão de terra de 11 quilômetros aproximadamente. O reservatório tem 200 quilômetros de comprimento e 2.850 quilômetros de área, né? Isso quando cheio, tá, gente? Quando cheio. Então é uma barragem gigante, né? O negócio foi feito tudo às três porradas, gente, que somente em 2010 foi feita as eclusas, né? Foram feitas 2 eclusas para que as embarcações possam passar esse desnível de 72 metros e que possa ocorrer a utilização em maior parte do ano da hidrovia Araguaia-Tocantins, que eu falei na aula anterior, tá, gente? Quem chegou agora, gente, essa é a 7ª aula que eu estou ministrando aqui para vocês, a 6ª de conteúdo. Tá aqui as eclusas. A obra, gente, é da década de 80, somente em 2010 fizeram as eclusas. Que vergonha! Só no Brasil mesmo. Tá aqui, olha. Eclusa 1, aí tem um canal, depois a eclusa 2. Essa é a configuração das eclusas de Tucuruí, segundo o próprio DENIT. Quem mais recebe grana, quem mais recebe royalties, é Novo Repartimento. Não é Tucuruí, tá? Por quê, professor? Porque é a área que mais foi alagada, né? Nessa montante aí foi a região mais alagada. Então, por isso que eles recebem mais grana. Aqui são dados, né, gente, de 2018, né, dos royalties. E aqui são dados mais recentes que nós temos, né? A hidrelétrica de Tucuruí, em 2022, repassou recursos de mais de 193 milhões aos municípios do entorno do empreendimento. 12 municípios são área de influência dessa usina. Os mais atingidos está aí, ó. Novo Repartimento, Tucuruí e Goianésia do Pará, que receberam o maior número de royalties. Então não te esquece disso. Eu vou voltar aqui, olha. 2018, Novo Repartimento, Tucuruí, Goianésia do Pará. 2022, Novo Repartimento, Tucuruí, Goianésia do Pará. Aqui é 2018, aqui é 2022, beleza? Não te esquece de Novo Repartimento. Tá aqui o mapa, olha, que mostra o lago de Tucuruí. Tá bem aqui, olha. Aqui é a barragem de Tucuruí. Beleza? Olha aqui Novo Repartimento. Esse mapa aqui tá mais bonitinho, olha. Olha a área alagada aqui, olha, de Novo Repartimento. Olha a área aqui à direita de Goianésia do Pará. Aqui tem Tucuruí, Breu Branco, Jacundá e Nova Ipixuna. Já são outras áreas. Beleza? É isso, filho de Deus. E aqui nós temos o nosso mapa mental para a gente finalizar, né? Inaugurada na década de 80. Aí você vê os municípios que são atingidos direto e indiretamente, né? Problemas ambientais como eutrofização, liberação de CO2, metano, que promove uma redução do número de peixes, né? Problemas sociais e econômicos por conta disso, e uma capacidade instalada de mais de 8.000 megawatts. Né? Obras muito longas, né? De 74 até 2010, você vê ali Tucuruí passando por várias obras. Não te esquece que quem administra a região, o projeto é a Eletronorte, beleza? Aqui você tem a comparação de produção energética das maiores hidrelétricas e a área alagada. Então você observa aí que Belo Monte tem uma capacidade instalada muito grande e uma área alagada muito menor, beleza? Bem diferente de Tucuruí. E a maior de todas, né, a binacional,
Itaituba, beleza? Então aqui você tem um esqueminha, um mapinha mental para você ter a comparação. Top, top, top. Né? Tucuruí, inauguração 84, custo 30 bi. Município atingido Tucuruí, Eletronorte, administradora. Objetivo, fornecer energia para o Maranhão, o Centro-Oeste, os grandes projetos, 25 unidades geradoras e no Rio Tocantins. Já Belo Monte, inaugurado em 2016, 40 bi, aproximadamente 40 bi. Município atingido Altamira, quem administra a parada é a Norte Energia. Fornece energia para 17 estados no Sul e Sudeste e conta com 18 unidades geradoras e é, logicamente, alimentada pelo rio Xingu. Beleza, gente? Muito feliz por mais uma aula. Aqui nós temos outras hidrelétricas, né? Aqui no Pará, dentro do Pará, Curuaúna, e fazendo fronteira com Amapá, nós temos ali a Santo Antônio do Jari, e fazendo fronteira com Mato Grosso, nós temos a São Manuel e Teles Pires.